Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia do nosso estudo do Evangelho. É uma alegria estarmos juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E nós, como todas as terças-feiras, nos reunimos para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E vamos saudando dos amigos que vão chegando. É uma alegria porque sabemos que nos unimos por afinidade. Temos a nossa equipe espiritual, estando à frente, Dr. Bezerra de Menezes, mas temos também os amigos espirituais que vêm compartilhar conosco e os amigos encarnados. Então criamos essa grande rede de trabalho no bem, essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. Boa noite, Mariana Fosati. Boa noite, Francisco de Gerone. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Sandra Fernandes. Lembrando a vocês, aqueles que porventura vão também nos assistir depois a nossa gravação pelos nossos canais do YouTube, do Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram. Vamos saudando também todos vocês e vamos lembrando que o propósito do nosso estudo ele tem um tríplice aspecto, porque nós procuramos compreender a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Serve também a noite de terça-feira como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. Os trabalhadores da nossa casa se preparam espiritualmente e aqueles que estão sendo assistidos nessa reunião, que é uma reunião de tratamento. Então, estamos aqui juntos, como todas as terças-feiras, com esse propósito. Boa noite, Rita de Cássia, boa noite, Lu, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos iniciando, preparando o nosso ambiente espiritual, pegando aqui o livro Fonte Viva, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Aqui é o livro Fonte Viva. Abrimos aqui na mensagem 37, na obra regenerativa. É uma passagem de Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Vamos repetir o que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. O benfeitor Emmanuel faz o seguinte comentário: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecermos indiferentes,
sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Aberemo-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. A mensagem do livro Fonte Viva, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, a mensagem número 37, na obra regenerativa. É uma mensagem de Paulo escrevendo a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Vamos orar e vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, buscando a compreensão do Evangelho do Cristo. E pedimos, Senhor, esteja presente em nossas vidas, toca os nossos corações, desperta-nos, para que possamos estar sempre ao teu lado, buscando a tua mensagem de paz, de compreensão, de fraternidade, de amor. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que bom. Cumprimentando os amigos queridos que foram chegando devagarinho, que vão chegando ainda enquanto estivermos fazendo o nosso estudo. Boa noite, Arnaldo Reis, Eudócia, diretamente de Boston, Sônia Toledo, Vicente Jimenez, Pedro Balalai, todos esses amigos e amigas tão especiais que todas as semanas, Rita de Cássia, estão sempre aqui conosco, acompanhando o nosso estudo do Evangelho. Nós vamos dar continuidade hoje ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos hoje iniciar o item 7. Nós terminamos a semana passada o item 5 e o item 6, e hoje nós vamos iniciar o item 7 do capítulo 10 de O Evangelho. O título o subtítulo desse capítulo, que nós vamos ver agora,
porque o título é Bem-aventurados que são misericordiosos. Felizes os que são misericordiosos. Mas o subtítulo do capítulo 7, do item 7, é o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Mas mandando um abraço carinhoso também para Rosana Pires, para Aparecida Cruz, sejam todas muito bem-vindas. Kardec selecionou para o item 7 do capítulo 10 uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Era Jesus se pronunciando desta maneira e Mateus transcreve o ensino do Mestre. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Jesus, ele percorria os templos, observava a conduta de cada um e se utilizava de todas as oportunidades para ensinar. E nós sabemos que era costume entre os judeus fazerem suas ofertas e havia uma infinidade de ofertas de acordo com o que aquela pessoa julgasse necessário para perdoar os seus pecados. Eles buscavam, muitas das vezes, os próprios sacerdotes para fazer os sacrifícios, ou então eles iam até o altar, ofereciam moedas, e cada um oferecia de acordo com as suas condições financeiras. E Jesus está ali, no templo, observando a conduta de cada um que ali adentrava. E ele ensina aos seus discípulos. E Mateus transcreve esse ensinamento. Eu vou ler novamente o que ele nos ensina para que a gente possa compreender bem. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Lembrando, mais uma vez, que o subtítulo aqui é o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Boa noite, Elisângela Pereira, seja muito bem-vinda. Mas, agora, o nosso codificador, Allan Kardec, vai trazer os comentários para que nós possamos compreender melhor o que o nosso Mestre Jesus nos ensina. Quando diz, isso é Kardec recordando, quando Jesus ensina, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Vamos parar um pouquinho e refletir. Perdoar. Jesus
em vários momentos, nos ensina a importância do perdão. Até por medida de inteligência, nós devemos perdoar. Nós vimos aqui, nos nossos encontros anteriores, quando nós estamos trazendo ressentimentos, mágoas, desejos de vingança, nós estamos dando brechas para sofrermos processos obsessivos. Quando nós não perdoamos, fica gravado dentro de nós essa mágoa, esse ressentimento, e isso pode nos acompanhar não somente na vida presente, mas pode nos acompanhar, às vezes, até durante séculos. E eu até convido vocês, aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de assistir os nossos encontros anteriores, quando nós falamos dos bem-aventurados, os misericordiosos, entrem lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Estudo do Evangelho, revejam o mês de junho, as nossas lives, que nós fizemos esse comentário de uma forma bem esclarecedora. Mas Kardec, ele vem buscando aqui nos mostrar o que Jesus queria ensinar. E até hoje, porque nós devemos lembrar, Jesus passou pela Terra fisicamente, porque Ele está conosco desde o princípio dos tempos, mas fisicamente Ele passou pelo nosso planeta há cerca de 2000 anos. Um pouco mais, porque uma data exata, correta, nós não sabemos, mas vamos colocar aí 2000 anos. Mas hoje, passado 2000 anos, nós ainda, muitas das vezes, pela falta do esclarecimento, pela essa falta dessa compreensão, nós nos vinculamos muito acreditando que Deus precisa de oferendas, que Deus, ou Jesus, ou aquele santo, considerado santo da nossa devoção, precisa de oferendas, de velas, ou de outras coisas mais. Mas o que Jesus vem dizendo? O sacrifício mais agradável a Deus não é fazer nenhum tipo de oferenda, nenhuma oferta, não é fazer como muitos às vezes fazem e até maltratam seu próprio corpo, acreditando que dessa maneira eles estão expurgando as suas faltas e que com isso eles ficarão quites com a divindade. Não. Jesus nos coloca que o sacrifício mais agradável a Deus não é as ofertas materiais, não são as moedas, não são os sacrifícios, às vezes, até do próprio corpo, de prejudicar, magoar o próprio corpo. Não. Precisamos primeiro o quê? Estarmos com o nosso coração livre de qualquer sentimento, de qualquer mágoa, de qualquer revolta, de qualquer algo que nos vincule a situações que aconteceram conosco. E é isso que ele coloca. Antes de se apresentar para fazer a sua oferta, a sua oferenda, procure se reconciliar com aquele que, porventura, o magoou ou que você o magoou ou que você o prejudicou. Porque nem sempre nós somos as vítimas. Muitas das vezes, nós é que somos o verdugo
e o outro é que é a vítima. E Kardec continua dizendo: só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O que ele quer dizer aqui? Jesus, ele inclusive tem um momento do Evangelho que ele diz: eu não vim derrogar a lei. Ele veio para dar um passo a mais. Mas esse passo a mais, em nenhum momento, nós vemos Jesus dizendo: faça assim, não faça dessa maneira, você está errado, você deveria buscar um outro caminho. Não. Ele veio naquele meio daquele povo ainda muito apegado às tradições, ele tinha que ir ensinando aos pouquinhos. Por isso que mais adiante ele diz que pediria ao Pai que ele enviasse um Consolador, porque esse Consolador falaria de coisas que ele ainda não tinha condições de falar e que nós consideramos que é o Espiritismo. Passaram-se quase 2000 anos, a humanidade amadureceu mais para que pudesse, então, chegar o Consolador prometido, que ficará conosco, nos orientando, nos esclarecendo, nos consolando. Para aquele momento, para aquele povo, era o que ele achou, o que era o melhor para ser dito, porque senão as pessoas não iriam conseguir compreender. Agora, e nós? Passados já 2000 anos, ainda somos muito apegados. Quantos? Porque somos espíritos imortais, trazendo uma bagagem de várias e várias e várias reencarnações, vinculados a várias situações que nos colocam ainda, muitas das vezes, sentindo essa falta desses rituais, falta dessas indumentárias, falta dessas oferendas. Por isso que nós espíritas, à medida que vamos estudando e compreendendo o Espiritismo, nós percebemos nada disso é necessário. Nada disso é necessário. Porque Jesus também disse: momento virá em que nós vamos nos comunicar em espírito e verdade. Ele diz para a mulher samaritana. Ela busca Jesus querendo saber em qual templo que ela deveria adorar a Deus. Se era num determinado templo ou se era no outro. E ele diz: olha, vai chegar o tempo que nós vamos adorar em espírito e verdade. Não vamos precisar de um espaço físico, não vamos precisar de ofertas, de oferendas, mas nós espíritas, quando já temos essa compreensão, quando já conseguimos entender isso, que a nossa relação direto com o Pai é uma relação de pensamento, de vibração, de coração, nós já sabemos que não precisamos mais dessas ofertas, mas não devemos
criticar aquele outro que ainda está no seu momento. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que se diziam espíritas, mas que ainda rezavam o terço, que ainda gostavam de ir à igreja porque, apesar de se professarem espíritas, mas elas diziam, eu sinto falta dessa coisa material. Eu sinto falta dessas cerimônias. Eu gosto muito. Então, ainda é o momento da pessoa. Nós não vamos criticar e nem dizer você está errado, você não poderia fazer isso, como você se professa espírita e se diz que sente falta de orar o terço, de fazer o sinal da cruz. Mas, à medida que nós vamos estudando e nós vamos compreendendo o que Jesus nos ensinou, e que ensinou aos judeus, nós vamos perceber. Não havia necessidade de nenhuma oferta, mas ele se utiliza daquele momento para mostrar aos seus discípulos, principalmente, porque seriam seus continuadores, a importância de perdoar, de se reconciliar, que isso seria muito mais agradável a Deus. E Kardec, ele vai encerrando a sua reflexão, lembrando que nós estamos vendo hoje o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 e o item 8 do capítulo 10 do Evangelho. O item 7 foi a passagem de Mateus e o item 8 são os comentários de Allan Kardec. E Kardec agora vai encerrando as suas reflexões dizendo: o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. É importante também lembrarmos, e antes de fazermos essa lembrança, quero mandar um abraço carinhoso também para Marli Oliveira e para o Tony Macedo, sejam muito bem-vindos. E tem aqui uma pessoa que aí eu não consegui entrar muito bem, mas, ou melhor, não consegui entender muito bem quem é, mas é ele ponto, vem cá, enfim, mas seja acolhida aqui no nosso estudo do Evangelho. Kardec diz: o cristão não oferece dons materiais. E nós temos irmãos que se dizem, eu sou cristão. E nós espíritas, pergunto eu a vocês, e nós espíritas, nós somos o quê? Nós espíritas. Nós espíritas, às vezes, quando eu faço essa pergunta nos nossos estudos, as pessoas ficam confusas. Se eu falar para uma determinada pessoa que eu sou cristã, eu estou incorrendo em algum erro? Nós somos espíritas cristãos, porque nós seguimos os ensinos do Cristo. Kardec diz: o cristão não oferece dons materiais. Não há necessidade de nenhum irmão que se professe cristão, independente do caminho que ele esteja seguindo, mas se ele se professa cristão, ele não precisaria fazer nenhuma oferta, oferecer nenhum dom material, nenhum sacrifício para agradar a Deus.
E o nosso codificador diz, pois o cristão, ele espiritualizou o sacrifício. Nós não precisamos mais fazer o sacrifício material. O sacrifício agora é o quê? É o nosso esforço, o nosso empenho pessoal para que nós possamos vencer as nossas próprias imperfeições, vencermos as nossas dificuldades, o nosso orgulho, a inveja, a maledicência e por aí vai. Esse sacrifício, sim, que é o sacrifício mais agradável a Deus e que é o mais difícil, porque é muito fácil eu fazer uma oferta material, doar um valor, doar uma cesta básica ou uma roupinha agora nessa época do inverno e pensar, eu estou quites com Deus, porque eu doei cobertores agora no inverno. E é importante, lógico. Infelizmente, nós vemos pessoas morrendo de frio, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de doenças porque não têm condições de adquirir a medicação. Mas o que nós estamos dizendo é que essas doações materiais é o mais fácil de ser feito. Agora, o sacrifício de nos espiritualizarmos e nos transformarmos em pessoas melhores, esse é o mais difícil. Por isso que nós ainda estamos aqui no planeta Terra. Mas vale a pena fazermos o nosso empenho, porque, como Kardec diz, o cristão oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Amigos, amigas queridas, boa noite, Sandra, Sabino. Nós vamos encerrar agora, daqui a 3 minutos, não é ao vivo, é à distância, nós vamos fazer a nossa reunião de vibração. A reunião de vibração é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós vamos passar já o número do nosso WhatsApp, porque a reunião de vibração, ela acolhe os pedidos de irmãos encarnados e desencarnados. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe. Nós passaremos todas as orientações, como a pessoa deve proceder, todas as terças-feiras, de 8h30 às 9h30 da noite. Fiquem em paz. Para aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia. Jesus esteja sempre presente no lar, no coração de cada um de vocês. A doce paz de Jesus possa nos envolver e nos, como a Mônica Pascoal já colocou ali, bom descanso a todos até domingo, porque domingo é o nosso Evangelho no Lar, pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas. Então, até domingo, com as bênçãos de Deus. Fiquem em paz.